tudo bom com vocês? Eu sou a professora Marcele e vou trabalhar em interpretação de texto. Só que antes, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações e deixe o seu like. Se você já fez tudo isso, então vamos lá, vamos para a aula. O que é linguagem? O que é linguagem, gente? Bem, linguagem é a manifestação do pensamento, expressa em códigos de diferentes naturezas. Deve ser entendida por todos os envolvidos. Isso mesmo, linguagem é quando nós manifestamos o pensamento por meio de códigos de diferentes maneiras. Por exemplo, eu posso falar, escrever, desenhar, dançar. Esses tipos de códigos eu estou manifestando o pensamento. Só que tem algo importante. Os envolvidos nessa comunicação têm que entender esse código. Quando isso acontece, há comunicação. A linguagem, ela se divide em 3 partes: linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. Hoje, nesta aula, veremos 2 tipos: linguagem verbal e a linguagem não verbal. E na próxima aula, encerraremos este conteúdo com a linguagem mista. Então, vamos ver o conceito de linguagem verbal. Siga comigo a leitura. Linguagem verbal é aquela que se estrutura por meio da palavra oral e escrita. Essa informação é muito importante, porque muitos ainda pensam que o vocábulo verbal está relacionado a verbalizar, no sentido da oralidade. Contudo, ao escrevermos, utilizamos uma estrutura configurada em sua relação com um determinado código, que deve ser compreendido e reconhecido, tanto pelo emissor quanto pelo receptor, para que ocorra a comunicação. Bem, observem que quando a gente fala de linguagem verbal, a estrutura dela é toda em palavra. Para quê? Para que eu aplique este código e manifeste o meu pensamento, e o emissor e o receptor, envolvidos na área da comunicação, compreendam. Então, vocês podem estar se perguntando: quem é esse emissor e quem é o receptor? O emissor, o nome já diz, é aquele que emite a mensagem. E o receptor é aquele que recebe a mensagem. Então, lembrando, toda linguagem verbal, ela é construída, estruturada por meio da palavra, oral ou escrita. Só para nível de curiosidade, o vocábulo verbal vem do latim verbum e significa palavra. Agora vamos ver alguns exemplos da linguagem verbal. Está aí, ó. É proibido fumar neste local. Eu conheço, eu entendo o que está escrito ali, porque eu decodifico este código. Eu sei ler a língua portuguesa. Se tivesse escrito aqui, por exemplo, em chinês, não saberia nem o significado. Aí não haveria, então, a compreensão entre o emissor e o receptor. Portanto, não haveria um conhecimento nem a comunicação. Mas não deixa de ser uma linguagem verbal, independente do código que é usado aqui, tá? Só que aí não há compreensão. As mensagens que nós recebemos no nosso celular, sem as figurinhas, somente as palavras, os textos, também faz parte da linguagem verbal, assim como jornais, outdoor, os livros, rádio, TV, computador, tudo que nós recebemos e ouvimos, tá? Isso é classificado como linguagem verbal. Ah, então a linguagem verbal ela não pode ter nenhum tipo de ilustração? Isso mesmo, não pode ter nenhum tipo de ilustração. Linguagem verbal é apenas construção com palavras, seja oral ou escrita. Agora vamos ver a linguagem não verbal. Linguagem não verbal. Utiliza dos signos visuais para ser efetivada. Por exemplo, as imagens nas placas e as cores na sinalização de trânsito. Só isso? Não.
Nós podemos também trabalhar a ideia de escultura, pinturas, a dança. Dança? Sim, a dança. O corpo também ele fala. Então, quando tem a dança, o balé, o samba, o pop, o reggae, o corpo, ele está ali também desenvolvendo uma expressão. Aqui eu coloquei aquelas figurinhas que nós utilizamos lá nas nossas mensagens no WhatsApp, os emoticons. Essas figurinhas, elas cada uma representa um acesso ou representa um código. Nós sabemos porque nós conhecemos esse código. Ele tem sentido para nós. Então, se você coloca lá a figurinha de uma cara brava, por exemplo, você sabe o que está representando, o que quer dizer dentro de um contexto, né? Então, você está sabendo o significado dessas figurinhas. E o emissor e o receptor sabem o significado, reconhecem esse significado, então há uma comunicação. Assim como as placas de trânsito. As placas de trânsito, para nós entendermos, lógico que nós precisamos estudá-la. Algumas não, algumas nós já sabemos de cara, mas há outras que nós não sabemos. Então, quando nós vamos tirar a habilitação, nós estudamos todas as placas de trânsito. Aí sim, elas começam a fazer sentidos para nós. Se eu fizer esse exemplo aqui, ó, você já sabe que é o silêncio. Não precisa estar escrito aqui silêncio, você já sabe. Por quê? Porque você decodifica essa imagem. Então, isso é uma linguagem não verbal. Agora, vamos para alguns exercícios que eu coloquei para vocês. O exercício que eu coloquei corresponde ao Enem 2018. Nele, só vem uma linguagem não verbal, fotografia. Ah, mas fotografia? Sim, vamos interpretar para poder a gente entender esse processo da linguagem não verbal. Olha lá, aqui está uma fotografia, ele não tem nenhum texto de apoio. Então, eu consigo visualizar que há aqui, ó, duas moças penduradas e um músico. O que eu sei desta fotografia está desenvolvida aqui no enunciado. O enunciado que vai me dar pistas para eu começar a compreender o que a fotografia quer dizer. Então, vamos ver? O grupo O Teatro Mágico apresenta composições autorais que têm referências estéticas do rock, do pop e da música folclórica brasileira. A originalidade dos seus shows tem relação com a ópera europeia do século XIX a partir da letra A, disposição cênica dos artistas no espaço teatral. Letra B, integração de diversas linguagens artísticas. Letra C, sobreposição entre música e teatro brasileiro. Letra D, manutenção de um diálogo com o público. Letra E, adoção de um enredo como fio condutor. Bem, o que nós sabemos desse teatro, desse grupo teatral? Nada. Eu nunca ouvi falar. Então, precisa saber o que é o grupo, o teatro mágico para eu poder interpretar? Não, não precisa saber. Eu só soube deste grupo depois da questão. Aí eu fui procurar saber do grupo que eu me interessei. Mas eu não preciso saber do grupo para responder. É necessário que eu me atente ao enunciado, às alternativas e o próprio texto. Então, vamos entender ali pelo enunciado as palavras-chave. Bom, nós entendemos que o enunciado já nos traz que ele apresenta composições autorais e tem referências estéticas do rock, do pop e da música folclórica brasileira. Além de tudo isso, ele é original. Então, a originalidade dos seus shows tem uma relação com a ópera europeia do século XIX a partir de um determinado ponto. Então, vamos lá às alternativas. Disposição cênica dos artistas no espaço teatral. Observem aqui, vamos ver essa disposição. Eu tenho aqui as acrobatas e eu tenho um músico.
cada um em um determinado espaço, uma pendurada e outro ali no chão, no palco. Será que esta é a originalidade deste grupo? Essa divisão aqui, um lá pendurada, lá no teto, o outro no chão, só pertence a esse grupo? Só esse grupo que faz esse tipo? Claro que não. Quantos grupos aí tem gente descendo do lençol, sentado, deitado, né? Então não é a disposição cênica que é a originalidade desse espetáculo, desse show que tem relação com a ópera europeia. Então a letra A está totalmente errada. Vamos ver a letra B. Integração de diversas linguagens artísticas. Será? Vamos ver? Bem, aqui tem a acrobacia, aqui eu tenho um músico, e se nós formos reparar na face do músico, no rosto do músico, está pintada como um palhaço. Então, aqui, ó, eu tenho uma linguagem artística, aqui ele como músico, outra linguagem artística, e a expressão dele aqui, a face pintada, outra linguagem artística. Integração de diversas linguagens artísticas, sacou? Agora vamos a C. Sobreposição entre música e teatro e o texto literário. Primeiro, não há um texto bem claro, explícito aqui para mim, literário, e nem a música para eu poder fazer essa sobreposição. Mas vamos supor que você conheça esse grupo de teatro mágico. E aí você fala assim: puxa vida, esse grupo é muito bom. Ele tem essa sobreposição da música e o texto literário, ele sobrepõe, ele faz esse link. É a sua opinião. A sua opinião, ela aqui não quer dizer nada. Como assim? Quando a gente fala de interpretação de texto, a opinião que se refere é a opinião do autor. A sua opinião, o que você sabe sobre o texto, sobre um determinado assunto, dentro da interpretação, ela vem agregar, mas ela não vem solucionar como principal. O principal é a interpretação, é a ideia do autor. Querem ver? Vamos supor aí, você se coloque agora como escritor, né? Você pode ser o autor ou você pode ser o leitor. Quando você está fazendo a sua redação, você está no papel de escritor. E lá na primeira, na introdução, você coloca a sua ideia principal. A sua ideia principal é para quê? É para que o leitor consiga entender onde está a ideia do autor. É lá na introdução que eu desenvolvo, que eu começo a mostrar minha tese para depois desenvolvê-la. Na condição de leitor, eu tenho que encontrar a ideia do autor. Então, aqui nós temos que ver a ideia do autor. Por mais que eu saiba sobre o grupo O Teatro Mágico, que tem essa pegada da música sobreposta ao texto literário, na minha questão, ela não deixa isso claro. Portanto, a letra C está errada. Manutenção de um diálogo com o público. No caso, deveria vir na fotografia essa manutenção, esse diálogo com o público. Aqui eu só consigo visualizar o palco, o artista tocando sua música e as outras artistas acrobatas fazendo o seu número. Então, não é a letra D. E a letra E? Adoção de um enredo como um fio condutor para este espetáculo, para esta apresentação. Não está escrito no enunciado que eles têm assim um enredo, né? Eles estão seguindo um enredo para esse espetáculo. O que deixa aí para nós é que ele traz referências estéticas do rock, do pop e da música folclórica brasileira, mas ele não está seguindo um enredo para desenvolver esse espetáculo aqui. Portanto, a letra E está errada. Então, a resposta certa, lógico que é a letra B. Claro, é a integração de diversas linguagens artísticas. Vamos ver? Vamos relembrar. O número aqui de acrobacia, o músico e a face do músico pintada de palhaço. Então, eu tenho diversas linguagens artísticas integrando, interagindo
no mesmo ambiente. Fácil, né? Bem, por hoje é só. Eu termino por aqui, agradeço a sua presença e te espero para a próxima aula para nós terminarmos este conteúdo. Um beijo, fique com Deus.